Várias forças trabalham para reerguer os locais afetados pelo ciclone Idai. Joaquim Chissano na cidade da Beira para inteirar-se dos danos do Idai. Paulo Zucula foi hoje condenado a uma pena de 14 meses de prisão e uma multa no valor de 1.089.000 meticais. Muito boa noite, este é o jornal. Subiu para 447 o número de mortos na sequência da passagem do ciclone Idai na região centro do país. A informação sobre os danos do ciclone Idai foi hoje atualizada pelo governo. Por informar que o registro de óbitos continua em 447. Esta é uma informação preliminar porque, consoante vamos chegando a áreas mais recônditas, vamos colhendo a informação. Então, se continuam a ser números preliminares, mas desde ontem o número de óbitos continua a 447. Muito preliminar, queria voltar a repisar. Temos uma informação que o número de famílias afetadas aumentou no registro para 794.000 pessoas. E também o número de pessoas salvas aumentou para 128.941 pessoas. Temos o grupo de vulneráveis, que continua em 6.563, que são pessoas idosas, mulheres grávidas ou pessoas muito doentes. Esta é a informação do terreno. Queríamos referir que as condições para assistência estão a melhorar. Ontem tivemos a retoma da N6, que era muito importante para o INGC fazer o seu trabalho de assistência, já está em circulação. Hoje estamos a tudo fazer também para restabelecer sistemas de abastecimento de água nas zonas mais críticas. Até o final do dia esperamos ter a vila sede do Buzi já com água, que vai também diminuir a pressão da assistência que o INGC está a fazer na vila do Buzi. Nhamatanda também já é um distrito funcional e gradualmente vamos recuperando a abordagem da assistência e também a normalidade da vida das pessoas. Queremos referir que o grande desafio para as próximas semanas é dar uma resposta cabal ao tema da saúde e este exercício já está a ser feito. Ontem fizemos referência que vamos ter casos de diarreia, já estamos a registrar um grande número de diarreias, mas o sistema de saúde está a dar resposta a este tema e vamos ter malária, vamos ter cólera com certeza, e a nossa abordagem do governo agora é trabalhar com o INGC, trabalhar com os parceiros para ter a certeza que o plano de mitigação destas doenças está postos para responder a esta questão. A vida vai voltando à normalidade no distrito de Buzi, um dos mais afetados pelo ciclone Idai na província de Sofala. Neste momento já não estão a ser deslocadas as pessoas para outras zonas. O INGC está a coordenar a montagem de tendas naquele local. O distrito do Buzi dista cerca de 200 km da cidade da Beira. É uma das zonas mais afetadas pelas inundações. 10 dias depois da passagem do ciclone Idai, a população procura ultrapassar as dificuldades para reconstruir o que foi arrasado pelo vento e água. O comércio está a abrir, mas as dificuldades são imensas. Sofremos 2 vezes. Sofremos primeiro com o ciclone. Agora vem essa cheia para nos derrubar mesmo. É para quase toda a mercadoria ficou molhada. Mas em todo caso, basta-me a pedir a intervenção do governo para poder nos ajudar. Porque o que perdemos foi muita coisa, muita mercadoria. Muitas casas destruídas. A população concentrou-se na vila sede, a parte mais alta do distrito. As equipas de resgate pararam de levar os afetados para a cidade da Beira. Neste momento, a prioridade é providenciar alimentos, água e montar tendas para o abrigo temporário, tal como deu a conhecer a diretora-geral do INGC. Se estiverem melhor organizados, muito rapidamente e facilmente também podemos fazer chegar mais alimentos para ajudar. Então é muito importante que cada secretário tenha a sua lista de quantas pessoas estão no seu bairro, qual é o número de famílias, porque em função disso nós também fazemos o cálculo de alimentos que é necessário, não é isso? Por isso queríamos saudar ao distrito e a todos
pela coragem, né? Sabemos que tem muitas pessoas que estão aqui há dias, já só a comer aquela ração alimentar, que já chega também. Mas queremos saudar, sobretudo por causa deste mecanismo que encontraram para discutir sobre como é que vai ser feita a distribuição dos alimentos. Isto é muito importante para nós. A saúde é o principal ponto de preocupação, numa altura em que já começaram a registrar-se casos de diarreias. Não há maneira, toda a família está doente por causa daquela água. Então, o único jeito é de eu estar na cozinha mesmo. E ver toda a família chama a sofrer aqui, nem comida, nem o que não temos. Nem casa não temos. Pelo menos chama a pedir que o governo para que nos ajude, pelo menos pelas casas e comida. O Ministério da Saúde vai colocar um centro de atendimento médico e as equipas deverão ter todo o equipamento e os medicamentos necessários para a assistência sanitária. O distrito de Nhamatanda foi também um dos mais afetados pelo ciclone Idai, que além de matar, destruiu casas. Muitas famílias refugiaram-se numa das faixas de rodagem da Estrada Nacional número 6, colocando em perigo as suas vidas. Em Nhamatanda, pouco depois da portagem, em direção à cidade da Beira, é possível ver ao longo da Estrada Nacional número 6 várias cabanas que ocuparam uma faixa de circulação de viaturas, obrigando os automobilistas a uma atenção redobrada. São abrigos que as famílias dizem ter improvisado porque as suas casas renderam-se à intensidade das chuvas e desabaram. Viramos parar aqui na estrada através de chuva e mais o quê? Ventinhas. Todas as casas acabaram de cair. Não tínhamos coisa de sentar, nem o quê. As árvores todas acabaram. Nós, com criança, não tínhamos meio para nós assentar, e por isso nós estamos aí para vir sentar aqui na estrada, para nós o quê? Recuperar pouco. Mas viram, aqui não acham que é perigoso você estar aqui na estrada? Sim, sabemos que é perigoso, mas nós estamos de sofrimento também. Não temos onde ir, cada chuva estava muito cheia. Hoje, por isso que nós viemos aqui na estrada para conseguir coisa que... Para conseguir também ficamos também como um pouco normal. Estás aqui com quem? Com papá, mamãe, quase todos nós estamos aqui. Aqui, os homens, mulheres e crianças que dizem estar cientes dos riscos a que incorrem em caso de acidentes, clamam a falta de apoio. Nem comida, nem o quê? Nós estamos a comer arroz podre. Está aí, bacia. Nem não serve para comer, mas nós estamos a comer. O sofrimento. Não temos nada, nem comida, nem o que, não temos. Assim estamos a apanhar esse milho aqui, pelo menos para tentar ver o que podemos dar à criança. Porque desde que estamos aqui não temos nada. Desde que estamos aqui não temos nada, nem o governo ainda não nos falaram nada. O administrador distrital de Nhamatanda pronunciou-se este domingo sobre o assunto. Ontem eram 133 famílias e até o fim do dia eram 85. Por essas alturas estão todos a retirar-se para lugares seguros em relação ao trânsito. A assistência está a acontecer, mas normalmente nós estamos a assistir àqueles que foram nos locais que consideramos abrigos temporários. E a orientação é que eles se dirijam a esses locais onde também estamos a provisionar essas condições de distribuição de alimentos. Mas em relação às pessoas que estão na estrada, daqui a mais de 2 horas não temos nenhuma família na estrada. Algumas escolas retomaram as aulas hoje na cidade da Beira e em alguns distritos. Algumas ainda aguardam pela retirada das famílias que ainda vivem nas salas de aula. Uma semana depois, os alunos e professores voltaram esta segunda-feira às aulas em algumas escolas da cidade da Beira. A escola secundária da Ponta Geia apenas perdeu a cobertura e só acolhia 3 famílias deslocadas, por isso não havia motivos para continuar fechada. Ficamos sem a chapa de cobertura, toda a escola, e como tem uma laje, sem chover, não há infiltração e é possível que as aulas arranquem, aliás, os professores deem as aulas normalmente, neste momento, se a chuva não cair. E se tivermos a chuva, teremos um pouco de dificuldade para as salas do primeiro andar. Antes das aulas começar, os alunos tiveram sensibilização sobre a necessidade de reforçar medidas de higiene. Nós demos palestra na concentração para os alunos terem muito cuidado no consumo das águas, na compra de alguns produtos na rua que deveriam evitar e, neste caso, como precaução, deveriam trazer o seu lanche escolar. A escola secundária de Dondo não conseguiu iniciar com as aulas, pois ainda acolhe famílias que ficaram sem as suas casas.
e aguarda que as mesmas sejam transferidas para outro local. E só aguardamos a retirada dessa parte da população que está acomodada aqui na escola para iniciarmos as aulas amanhã, terça-feira. Os professores e alunos estão mobilizados? Professores todos estavam aqui de manhã, fizemos até limpeza junto com eles, incluindo uma parte de alunos. A escola sofreu muitos danos na sua infraestrutura, mas mesmo assim as aulas devem começar já esta terça-feira. Nossa escola tem 18 salas, só 2 que estão em condições. As 16 salas todas estão danificadas. Mesmo sem a cobertura, retomamos as aulas amanhã, terça-feira. Sim. Não haverá algum improviso para proteger os alunos do sol ou em caso de chuva? Bom, já há um trabalho feito, já pedimos tendas e temos informações que iremos receber tendas só para poder proteger os alunos do sol ou de chuva mesmo. Entretanto, espera-se muitas dificuldades por parte dos alunos, pois muitos perderam seus materiais escolares. Entretanto, as vítimas do ciclone Idai, que estavam acomodadas em diversas escolas primárias e secundárias na cidade da Beira, começaram hoje a ser transferidas para outros lugares com vista a dar espaço ao início das aulas. As centenas de vítimas do ciclone Idai que foram afetadas por este fenômeno no distrito de Búzios, na província de Sofala, e que estavam acomodados na escola secundária Samora Moisés Machel, foram transferidas nesta segunda-feira para o Instituto de Formação em Administração Pública e Finanças, localizado a menos de 2 quilômetros do local onde está a funcionar o Centro Operativo de Emergência. As vítimas vão passar a residir neste local até que as condições de habitabilidade estejam criadas nas suas terras de origem. O governo pretende, com esta iniciativa, criar condições para o reinício das aulas nas escolas onde as mesmas tenham sido acomodadas. Entre as vítimas, destaque vai para Elsa José, que recorda com amargura o dia em que a vila sede onde residia foi tomada pelas águas do rio Búzios. Naquele dia, Elsa viu a sua mãe e uma irmã menor a serem arrastadas pela corrente das águas sem nada poder fazer. Estávamos dentro da casa. Então estamos a mover uma dona a chamar socorro, socorro. Socorro dele é do quê? Porque já não tem mais nada. Sem saber, aí tinha água, né? Da minha mãe tinha um bebê na mão, com uma bacia. E eu também estava com uma criança de uma família aí. Levei aquela criança aí, o pé e minha mãe que com criança. Chegou num sítio que tinha cova. Minha mãe caiu aí com o bebê. Não conseguimos salvar ela, perdeu a vida. E o bebê? O bebê também perdeu a vida. E fiquei sem mãe, eu não estou conseguindo falar mais. Estou normal. Este é um dos muitos casos tristes que aconteceram aqui na província de Sofala, na sequência da passagem do ciclone Idai. Como podemos ver, esta senhora que acaba de falar conosco perdeu a mãe e perdeu um outro parente, um menor de 2 anos de idade. A partir da cidade da Beira, do centro de acomodação do IFAPA, com imagens de Manuel Chigava, Francisco Raiva, para a STV. A aldeia SOS, na cidade da Beira, que alberga 147 crianças desfavorecidas, é um dos poucos, se não o único local que não foi destruído pelo ciclone Idai. Todas as crianças ficaram ilesas e as suas casas intactas. Pode ter ocorrido um milagre na aldeia SOS na Beira. Há aqui 15 casas que acolhem 147 crianças que não têm pai ou mãe, ou algum familiar que possa cuidar delas. Estas têm idades compreendidas entre 1 ano e 7 meses a 16 anos de idade. No dia do ciclone, estavam com as senhoras que permanentemente cuidam delas. Tivemos alerta de fechar as janelas e portas e ficarmos todas lá dentro com as crianças. Ninguém estava fora. As crianças ficaram com um susto, porque foi pela primeira vez eles verem aquele tipo de ventania, nunca viram. E ficamos assim mesmo durante toda a noite. E quando começou a destruir árvores, nós estávamos embaixo da mesa. O ciclone passou, mas praticamente não causou nenhum dano às casas, que têm pelo meio árvores e até esta torre de comunicações. As antenas de televisão ficaram intactas. As árvores até caíram, mas não atingiram as casas e se algum ramo caiu por cima delas, não causou dano algum, tal como aconteceu ao redor desta aldeia, onde os ventos deixaram um rastro de destruição e morte.
tivemos um total de 21 árvores que tombaram por conta do ciclone e com sorte nenhuma árvore caiu por cima das casas familiares. Então podemos realmente acreditar que aqui houve de facto um milagre, porque as árvores caíram. Há árvores que, bom, olhando pela forma como se posicionavam ou como estavam anteriormente, tudo parecia que numa eventualidade de ciclone podiam cair por cima, mas caíram para os lados. Há árvores até inclusive que cortaram-se, aliás o tronco cortou-se ao meio, isso para não permitir que a árvore por inteiro caísse por cima de uma casa. Então são questões mesmo que só podemos dizer graças a Deus. A aldeia assiste outras 800 crianças nos bairros ao redor que sejam órfãos de um dos pais ou de famílias muito carenciadas. Estas sim, a maior parte perdeu casas. Que todas essas crianças sofreram, as casas destas famílias, todas elas sofreram. Não temos ainda o número exato, mas aproximando aos 80%, quase todas elas. A maior parte agora estão a viver nos centros de acolhimento. Coincidência ou não, milagre ou não, a verdade é que estas crianças não perderam o teto por conta do ciclone Idai. São crianças já por si só órfãs, mas vão continuar a ter casa para onde viver nos próximos tempos, aqui na aldeia SOS. Francisco Malhate, Isaac Langa, Press TV. Enquanto isso, membros da PRM dedicaram a sua segunda-feira para efetuar limpezas à cidade da Beira. Com a queda das árvores e tetos das casas, as ruas da cidade da Beira ficaram cheias de lixo. Por isso, contingentes da Polícia da República de Moçambique estiveram esta segunda-feira a realizar limpezas nas ruas da cidade na companhia de alguns cidadãos civis. Da proteção tanto das pessoas nos centros de acomodação e nos locais onde efetuam-se a distribuição dos víveres. Hoje, o excelentíssimo senhor comandante provincial da PRM de Sofala instruiu os efetivos a efetuarem a limpeza em todas as artérias da cidade da Beira. Mais uma vez porque um dia depois da intempérie, portanto, deste caso de termos sido assolados pelo ciclone Idai, no dia 15, todos os efetivos estiveram nas artérias da cidade, com todos os instrumentos possíveis e procederam à abertura da transitabilidade das vias. Mas também deslocamos-nos a alguns centros de saúde onde está a acontecer, de fato, esta limpeza. Paralelamente, militares indianos que estão na Beira para ajudar no âmbito da emergência também estiveram em jornadas de limpeza para depois repor o teto de parte da escola primária Agostinho Neto no centro da cidade. We have 3 ships and we have more than 600 men here. Yes. All the 600 are involved in rescue operations in boats, helicopters and also by providing manpower. Militares quenianos que também estão na Beira têm estado a realizar jornadas de limpeza e desobstrução de estradas nesta cidade. Enquanto as vítimas tentam reerguer-se na zona centro, há agentes comerciais que estão a especular os preços de produtos. O governo promete mão dura para travar o problema. A tempestade que fustigou a cidade da Beira continua a deixar marcas negativas. Ainda longe da bonança, os preços de produtos e serviços sobem e corroem o poder de compra da população. O frango, por exemplo, chegou a valores próximos de 1000 meticais contra o habitual preço de 250 meticais. O governo fala de especulação e promete a ação. Criticar e desencorajar, sobretudo, aqueles comerciantes que se aproveitam da situação da desgraça da população para elevarem os preços dos produtos. Não queremos isso, vamos fiscalizar, vamos intensificar a fiscalização. Queremos que os comerciantes, os agentes económicos possam também ser incluídos nesse movimento de solidariedade. A equipa da Inspeção Nacional de Atividades Económicas, que vai reforçar as brigadas já no terreno, partem de Maputo, claros da missão. O trabalho irá consistir no combate à especulação de preços de todos os produtos à venda no mercado.
Por outro lado, o porta-voz da INEI revelou que nos últimos 15 dias suspenderam pelo menos 3 unidades comerciais em Maputo, Inhambane e Manica. O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, pediu hoje aos afetados a unirem esforços no sentido de se reerguerem depois das destruições causadas pelo ciclone Idai e a continuarem solidários. Apresentar os meus pésames à população, aos nossos concidadãos que perderam os seus familiares e encorajar aos que sobreviveram e os que ainda estão com grandes dificuldades a persistirem, porque a solução dos seus problemas há de vir, sobretudo, com a colaboração deles. Foi sempre assim. Com a colaboração das próprias pessoas, encontramos a solução. O que aconteceu agora, eu já calculo como é uma situação difícil para o nosso povo, sobretudo a população desta região. Porque estas calamidades parece que afetam um lugar, mas quando há estas calamidades afetam mesmo naqueles lugares onde a calamidade não chegou. Chissano, que depois de falar em imprensa sobre o voo e zonas afetadas, terminou apelando à contínua solidariedade entre os moçambicanos e acrescentou que está surpreendido com o nível de apoios nacionais. Passei por muitas coisas, nunca vi tanta solidariedade interna dos moçambicanos como aquela que ouvi desta vez. E então isto é de se salientar e é em uníssono em todas as províncias. Isso mostra que a unidade do povo moçambicano está lá e não teve nenhuma conotação partidária. Cada partido movimentou-se para dar o que pudesse para levantar sua voz para que fosse ouvida a situação em vários cantos. Isso agradou muito. Ainda não acabou o perigo de nós perdermos pessoas através de doenças que é normal termos nesta situação nos aglomerados populacionais, mas podemos minimizar se todas as condições forem bem combinadas. Podemos minorar essas perdas que podem vir após ciclone, neste período de reabilitação e reorganização da vida social. Ainda há muito que pode fazer perder a vida às populações. Dezenas de cidadãos chineses, entre médicos, enfermeiros, bombeiros e militares, chegaram hoje à cidade da Beira com o objetivo de apoiar as vítimas do ciclone Idai. Os chineses chegaram no fim da manhã desta segunda-feira na cidade da Beira, liderados pelo seu embaixador em Moçambique e uma equipa composta por especialistas em operações de salvamento para casos relacionados com desastres naturais, entre eles médicos e bombeiros. Estes especialistas vão juntar-se a outros de vários países e nacionais que estão a trabalhar desde o passado dia 15 deste mês na Beira e no distrito do Buz. Os chineses pretendem ainda contribuírem para a reconstrução das zonas destruídas. Esses especialistas tinham muita experiência, já fizeram algumas missões internacionais em outros países e outras regiões. A República Popular da China vai igualmente apoiar o país em bens alimentares. Nós já logo sabemos essa tragédia. O nosso governo enviou donativos de arroz para ajudar Moçambique. O primeiro pacote é 5.700 toneladas de arroz. Elas vão chegar a Moçambique por diversos navios. O primeiro navio com 500 toneladas já estão no caminho para Moçambique. Além disso, o nosso governo decidiu oferecer mais segundo pacote de arroz
para ajudar Moçambique em quantidade maior do que o primeiro pacote. Além disso, o nosso governo também já concedeu ao governo moçambicano uma ajuda monetária de $1 bilhão. Como sabemos, além da contribuição do governo chinês para essas calamidades naturais, as empresas chinesas também estão a trabalhar com o governo moçambicano para reabilitar algumas obras de infraestruturas que foram destruídas durante a cheia e essas ciclones, como por exemplo o caso da Estrada Nacional número 6. Muitas empresas chinesas foram convidadas para intervir muito fortemente para conseguir a reabertura da Estrada Nacional número 6. Muito obrigado. A Primeira-Dama da República anunciou hoje o lançamento do Movimento Nacional de Solidariedade para a angariação de fundos e produtos para as vítimas do ciclone Idai. Na ocasião, Isaura Nhusi recebeu de vários países ajudas que serão encaminhadas ao INGC. Foram, no total, 15 caminhões de produtos alimentares, de higiene e limpeza, doados esta segunda-feira por comunidades de diversos países ao gabinete da Primeira-Dama da República. O gesto marca o lançamento da campanha de angariação de fundos para as vítimas do ciclone. Este é um dos momentos de agirmos com muita rapidez, no sentido de ajudarmos os nossos irmãos em sofrimento, independentemente da sua cor, religião, todos são moçambicanos. E com estas palavras eu declaro lançado o Movimento Nacional de Solidariedade, uma iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama e parceiros. A esposa do Presidente da República agradeceu e pediu apoio de todos para que a campanha seja um sucesso. Esta situação desoladora é de veras comovente e não podemos deixar de fazer algo para minimizar o sofrimento destes nossos irmãos. Refira-se que Isaura Nhusi parte esta terça-feira para o centro do país para acompanhar de perto os trabalhos nos centros de acomodação. As vítimas do ciclone Idai vão beneficiar de $60 mil norte-americanos e 20 mil litros de combustível para fazer face à recuperação dos estragos causados pela intempérie. O donativo foi entregue pela Vivo Energy, a Cruz Vermelha de Moçambique, uma empresa que opera na área dos combustíveis, com a licença da Engen em Moçambique. O diretor-geral da Vivo Energy, Teodomiro Sarmento, espera que a oferta minimize o sofrimento das vítimas do Idai. Fizemos com uma participação, uma componente monetária, o equivalente a $60 mil americanos, e uma componente em espécie equivalente a 20 mil litros de combustível. Pensamos que estes apoios vão se juntar aos demais apoios que existem. Já a Cruz Vermelha de Moçambique olha para o gesto como de grande contribuição e promete fazer chegar aos legítimos donos o mais breve possível. Agradecemos em nome das vítimas, em nome das pessoas que estão necessitadas nesta altura. Qualquer apoio que for possível é bem-vindo. Como bem sabe, as pessoas na província de Sofala, na cidade da Beira em particular, perderam um pouco de tudo. Quando fala aqui, por exemplo, da doação no que se refere ao combustível, como sabe, não há energia. Este combustível vai possibilitar a ativação de alguns geradores que estão agora a fornecer energia tanto à cidade da Beira como ao hospital, por exemplo, e outros sítios de utilidade pública. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já.
Boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Paulo Zucula foi hoje condenado a uma pena de 14 meses de prisão e uma multa a favor do Estado no valor de 1.089.000 meticais, para além de um pagamento de uma multa diária de 50% do salário mínimo. Zucula é acusado de crime de pagamento e de remunerações indevidas aos antigos funcionários do IACM. No mesmo processo, o Tribunal condenou a antiga diretora-geral da instituição a uma pena de 6 meses de prisão. O ex-ministro dos Transportes e Comunicações fez-se ao Tribunal Judicial do Distrito Municipal Caçamanculo, acompanhado pelos familiares. Na sala de julgamentos estavam outros arguidos do processo, nomeadamente Teresa Jeremias, à data dos fatos administradora do Instituto Nacional de Aviação Civil de Moçambique, Lucrécia Celeste Ndeve, na altura diretora-geral do IACM, e Amélia Delani, à época chefe do Departamento Financeiro da mesma instituição. Durante cerca de 1 hora, a juíza do caso Zivica Cos leu a sentença e recordou aos réus das matérias de que são acusados. Em seguida, a juíza Zivica disse que a decisão tomada pelo tribunal teve em conta algumas situações atenuantes pelo facto de o antigo ministro ter exercido funções relevantes para a sociedade, o bom comportamento, entre outros elementos. Assim, Zucula foi condenado por crime de pagamentos de remunerações indevidas e a antiga diretora-geral foi condenada pelo crime de abuso de cargo. Condenar o réu Paulo Zucula a pena de 14 meses de prisão pelo crime de pagamento de remunerações indevidas, previsto e punido pelo artigo 18 da Lei nº 987, de 19 de setembro. Vai a pena de prisão substituída por multa, a taxa diária de 50% do salário mínimo nacional, nos termos do artigo 112 do Código Penal. Pagamento de uma indemnização a favor do Estado no montante de 1.089.839 meticais, 2 centavos, máximo de imposto de justiça. E condenar a ré Lucrécia Celeste Ndeve a pena de 6 meses de prisão e 6 meses de multa, a taxa diária de 50% do salário mínimo nacional, pelo crime de abuso de cargo ou função, previsto e punido pelo artigo 507 do Código Penal. Vai a pena de prisão substituída por multa, a taxa diária já referida nos termos do artigo 112 do Código Penal. Pagamento de uma indemnização a favor do Estado no montante de 36.738 meticais, 80 centavos. Máximo de imposto de justiça. O tribunal decidiu ainda absolver Teresa Jeremias e Amélia Delane por considerar que não existem elementos para sua responsabilização criminal. Absolver as réis Teresa Jeremias e Amélia Delane por ter sido provado nos autos o não cometimento de qualquer infração de natureza criminal. A audição foi bastante concorrida, tendo contado com a presença de jornalistas de vários órgãos de comunicação social que cobriram este caso. Paulo Zucula não concordou com a sentença e diz que a decisão que tomou na altura foi para evitar situações piores. Por sua vez, os advogados dos réus condenados não afastam a possibilidade de recorrer da sentença. Atendendo às regras do artigo 84... Depois da leitura da sentença, o ex-governante Paulo Zucula reiterou que a sua intenção era resolver um problema institucional que encontrou no Instituto e não autorizar pagamentos ilegais aos membros do Conselho de Administração para lesar o Estado. Apesar da sentença, da decisão, eu continuo convencido que é fácil julgar as coisas de um contexto de há 5 anos num contexto de hoje. Eu estou convencido que se não tivesse tomado as medidas também naquela altura, teria sido julgado naquela altura por desastres maiores, desastres aéreos. Portanto, eu trabalhei para evitar situações desastrosas e naquele contexto se justificava perfeitamente. O resto é detalhe. Agora, analisar hoje aquilo que aconteceu há 5 ou 6 anos é fácil descontextualizar e ver com os outros olhos. Continuo convencido que contribuí para evitar o pior. Pago hoje por isso.
com o rosto aparentemente triste. A antiga diretora-geral do Instituto Nacional de Aviação Civil de Moçambique foi uma mulher de poucas palavras após a sentença. Não tenho nada a declarar. Mas tranquila, a sentença foi justa ou não? Com licença. Como é que viu então? Com todo respeito. Por sua vez, os advogados de Zucula e Lucrécia não afastaram a possibilidade de recorrer da decisão. Há alguns aspectos que a própria sentença contém que carecem de alguma análise e a questão da interposição do recurso foi por uma questão de precaução, tendo em natureza as especificidades do próprio processo, pois que em um processo dessa natureza, essa manifestação tem de ser apresentada logo após a leitura do veredito. Então isso permite-nos que com um pouco mais devagar a gente sente para analisar todos os contornos da sentença. Não entendemos até agora porque é que o tribunal nem sequer considerou que foi reembolsado o montante quando há provas nos autos que demonstram isso. Juntamos status bancários que comprovam este aspecto. Mas, como dissemos, vamos ponderar a possibilidade de recorrer ou não. O Tribunal de Kempton Park decide amanhã se autoriza ou não aos advogados de Manuel Chang a solicitarem o parecer do presidente da África do Sul sobre o primeiro pedido de extradição a ser analisado pela Justiça. Uma semana depois da defesa de Manuel Chang anunciar que quer solicitar decisão do presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, sobre o primeiro pedido de extradição a ser analisado, o ex-ministro das Finanças regressa esta terça-feira ao Kempton Park Magistrate Court para conhecer a decisão do juiz. Aqui, o parecer de Ramaphosa só pode ser solicitado na forma de recurso a uma decisão do tribunal sobre a qual a defesa de Chang não concorde. E o juiz, William Scott, ainda não tomou a sua decisão sobre este assunto. Lembre-se que é a segunda vez que o tribunal debate sobre o primeiro pedido de extradição a ser analisado, depois de, no dia 7 de março, o juiz ter decidido que o pedido de extradição dos Estados Unidos seria o primeiro a ser analisado, por ter sido o primeiro a dar entrada e pelo fato dos crimes financeiros terem sido cometidos em território americano. Mas os advogados nunca concordaram com esta decisão, tendo há semanas solicitado igualmente decisão do ministro da Justiça, sem, no entanto, partilhar a resposta que tiveram sobre este assunto. A luta da defesa é que os pedidos de extradição sejam analisados em simultâneo, ou que o pedido de extradição de Moçambique seja o primeiro a ser analisado, já que o próprio ex-ministro das Finanças manifestou o desejo de ser extraditado para Maputo. Esta segunda-feira, fizeram 85 dias desde que o ex-ministro e deputado da Assembleia da República foi detido pela Interpol no aeroporto Oliver Tambo, em Joanesburgo, quando pretendia viajar para Dubai. É acusado pelos americanos de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e imobiliária no polêmico esquema de contratação das dívidas ocultas de 2,2 bilhões de dólares. Em Moçambique, faz parte dos arguidos do processo 1/PGR/2015, que corre seus termos na Procuradoria-Geral da República. Na sexta-feira passada, a PGR instaurou um processo autônomo para Chang e outros 3 arguidos para, em relação a estes, prosseguir com a instrução preparatória do processo. Mais de 365 mil crianças das escolas da cidade de Maputo vão receber comprimidos contra parasitas e bilharziose até sexta-feira. A campanha contra as doenças negligenciadas foi lançada hoje pelo edil da capital, Inês Comiche, que realçou que a saúde é uma das apostas da sua governação. Este é um gesto que se vai repetir por todas as escolas primárias públicas e privadas da capital do país até o dia 29 de março. Trata-se da administração de albendazol para prevenir as parasitoses intestinais e o praziquantel para prevenir a bilharziose em crianças entre os 5 aos 14 anos de idade.
Para alcançar o objetivo, foram mobilizados técnicos de saúde e ativistas, investidos mais de 1 milhão de meticais. 365.270 crianças, 150 técnicos de saúde, 210 ativistas e voluntários, e temos um orçamento de 1.509.236 meticais para realizar esta atividade durante os 5 dias. O lançamento da campanha foi dirigido pelo presidente do Conselho Autárquico, Enéas Comiche, na escola primária das FPLM. Na sua intervenção, Comiche apontou a prevenção como uma boa aliada no combate de doenças. Por isso, o Conselho Municipal associa-se ao Ministério da Saúde e a todos os intervenientes no sentido de garantir que as metas desta campanha sejam alcançadas e sejam traduzidas na melhoria da saúde das nossas crianças e adolescentes, em particular a dos munícipes da nossa cidade. Campanhas de pulverização e distribuição de redes mosquiteiras são as outras ações que serão levadas a cabo pelo Conselho Autárquico da cidade de Maputo ao longo do ano no âmbito da prevenção de doenças. Mais um intervalo à vista, mas antes vamos acompanhar o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 31 graus e uma mínima de 23, 30 graus de máxima para Xaixai e 23 de mínima, 30 também de máxima em Inhambane e 22 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23, 29 graus de máxima para Chimoio e 19 de mínima, Beira 31 de máxima e 23 de mínima, 33 de máxima em Quilimane e 24 de mínima. No norte do país, Lixinga irá registrar uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17, 32 de máxima em Pemba e 24 de mínima, Nampula 31 de máxima e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite, estamos de volta. Vamos a esta altura olhar o mundo. A primeira-ministra britânica poderá demitir-se caso o acordo do Brexit seja aprovado pelo Parlamento. Entretanto, alguns ministros dizem que esta medida não é parte da solução. De acordo com o jornal britânico Sunday, a primeira-ministra Theresa May terá informado alguns membros do seu executivo numa reunião de emergência que pretende deixar o cargo logo que conseguir a aprovação do acordo do Brexit. Entretanto, a mesma informação tem sido desmentida por alguns ministros que tenham comentado sobre a possível demissão de May. Mudar de primeiro-ministro não nos vai ajudar, nem mudar o partido no governo. Temos de debater a verdadeira questão, que é que tipo de Brexit pode o Parlamento aceitar. Questionou o ministro das Finanças, Philip Hammond. O secretário do Estado do Ambiente, Michael Gove, também partilha da mesma opinião. Não é o momento de mudar o capitão do navio. O que precisamos é de estabelecer um caminho claro, e é o que a primeira-ministra está a fazer, ao tentar obter um acordo que respeite o mandato conferido pelo referendo. O certo é que todas as opções de Brexit voltaram a estar na mesa, mesmo a opção de um segundo referendo que tenha sido apoiada por mais de 5 milhões de britânicos. Não há provas de que tenha havido um pacto entre Donald Trump e a Rússia para a sabotagem das eleições de 2016, conclui o relatório do procurador especial norte-americano Robert Mueller. A investigação de quase 2 anos sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016 a favor do presidente norte-americano Donald Trump chegou à conclusão que não há provas suficientes que culpem Trump de qualquer ação. Em reação, o presidente norte-americano lamenta que o país tenha sido submetido a uma investigação que considera vergonhosa. Não houve conluio com a Rússia. É a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Não houve conluio nem qualquer obstrução. Foi uma completa e total exoneração. Entretanto, os democratas reiteram que o relatório de Mueller, apresentado no domingo pelo procurador-geral William Barr, diz somente não existirem provas suficientes, não que Trump é totalmente inocente.
O presidente Trump está errado. Este relatório não é, como diz, uma exoneração total. O procurador Mueller foi claro ao dizer que o relatório não exonera o presidente. O procurador passou 22 meses a descobrir provas de obstrução e de outras condutas impróprias. Os democratas pedem uma divulgação total do relatório de Mueller. Os Repórteres Sem Fronteiras acusam o governo chinês de investir contra a liberdade de imprensa no mundo. Mais de 60 jornalistas continuam presos na China. No dia em que o presidente chinês Xi Jinping visita a França para alcançar apoio para o seu programa econômico ambicioso Nova Rota de Seda, a organização Repórteres Sem Fronteira divulgou um relatório citado pela Luz que acusa a China de há 10 anos de empreender mecanismos para minar a liberdade de imprensa no mundo. De acordo com o relatório RCF, a China criou uma máquina de propaganda por meio de compra de participações em grupos de comunicação estrangeiros que incluem convites luxuosos a jornalistas do mundo para visitar a China. Os jornais Xinhua e CGTN, por exemplo, têm cerca de 20 mil trabalhadores e centenas de escritórios além fronteiras, com o interesse de publicar conteúdos aprovados pelo Partido Comunista. O RSF ainda revelou que mais de 60 jornalistas continuam detidos na China. E está tudo visto no jornal, informação em modo permanente para acompanhar dentro de instantes na STV Notícias.